Oi pessoal, bom dia. Eu sou Raimundo Pereira. Seja bem-vindo à oração virtual. Que Deus abençoe. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu, Raimundo Pereira, convido você a se inscrever no canal. Se inscreva no canal, deixe seu like. Eu estou aqui, junto com vocês no oração virtual e vou partilhar com vocês a respeito de uma passagem bíblica, ao qual é uma das passagens que eu mais me identifico, uma das passagens que eu gosto, vamos dizer assim. Então eu resolvi partilhar com vocês essa passagem, essa leitura bíblica. Evangelho de João 8, versículo do 12 seguinte. Eu vou ler logo toda a passagem, porque ela é bem grande. Depois a gente faz a reflexão junto. Eu vou colocar para vocês o que Deus coloca no meu coração com relação a essa passagem. Evangelho de João 8, versículo 12 seguinte. Discussão entre Jesus e os fariseus. A página da Ave Maria é a página 1395. Falou-lhes outra vez Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que não me segue, aquele que me segue não andará nas trevas, não mais terá a luz da vida. A isso os fariseus lhe disseram: Tu dás testemunho de ti mesmo, teu testemunho não é digno de fé. Respondeu-lhe Jesus: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é digno de fé, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a aparência. Eu não julgo ninguém. E se julgo, o meu julgamento é conforme a verdade, porque não estou sozinho, mas comigo está o Pai que me enviou. Ora, na vossa lei está escrito: o testemunho de duas pessoas é digno de fé. Deuteronômio 19:15. Eu dou testemunho de mim mesmo. O meu Pai que me enviou o dá também. Perguntaram-lhe: Onde está teu Pai? Respondeu-lhe Jesus: Não conheceis nem a mim nem a meu Pai. Se me conhecesseis, certamente conhecereis também a meu Pai. Essas palavras proferiu Jesus ensinando no templo, junto aos cofres de esmola. Mas ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus disse-lhes: Eu me vou, e vós me procurareis e morrereis no vosso pecado. Porque para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntaram os judeus: Será que ele vai se matar? Pois diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E ele lhes disse: Vós sois de cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou deste mundo. E por isso vos disse: Morrerei no vosso pecado, porque se não crerdes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Quem és tu? Perguntaram-lhes eles então. Jesus respondeu: Exatamente o que eu vos declaro. Tenho muitas coisas a dizer e a julgar a vosso respeito, mas o que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi eu digo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam que ele lhes falava do Pai. Jesus então lhes disse: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo do modo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo.
Ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Tenho proferido essas palavras, Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. Jesus dizia aos judeus que creram: se permaneceis na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecerei a verdade, e a verdade vos livrará. Replicaram-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois a raça de Abraão, mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que aprendestes de vosso pai. Nosso pai, replicaram eles, é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais tirar minha vida, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai, replicaram-lhes ele. Não somos filhos da fornicação, temos um só pai, Deus. Jesus replicou: se Deus fosse vosso pai, vós me amareis, porque eu saí de Deus. É dele que eu provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Porque não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. É porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes com o pai o demônio, e quereis fazer os desejos do vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas eu, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem de vós me acusará de pecado? Se vos falo a verdade, porque não credes. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Se vós não a ouvis, é porque não sois de Deus. Responderam então os judeus: não dizemos com razão que és samaritano e que estáis possesso de um demônio. Respondeu-lhe Jesus: eu não estou possesso de demônio, mas honro o meu Pai. Vós, porém, me ultrajais. Não busca a minha glória. Há quem busque e ele fará a justiça. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram-lhe os judeus: agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte? És acaso maior do que nosso pai Abraão? E entretanto ele morreu, e os profetas também? Que pretende ser? Respondeu-lhe Jesus: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus, e contudo não conheceis. Eu, porém, o conheço, e se disse que não conheço, seria mentiroso, como vós, mas o conheço, e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras pegaram então em pedras para lhas atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Ou seja, João 8, versículo do 12 ao 59. Eu sei que é uma passagem muito grande, mas por que eu quis partilhar com vocês essa passagem, esse trecho, né, do Evangelho de João hoje? Esse trecho aqui é um trecho que eu admiro muito, porque aqui Jesus ele dá
ele de uma certa forma, na discussão dele com os fariseus, ele dá a conhecer não só qual é a vontade dele, qual é a vontade do Pai, mas ele também dá a conhecer a ele próprio. Ele dá a conhecer não no sentido que eu quero dizer, só de dar a conhecê-lo, que a pessoa conheça ele, mas no sentido de que ele dá a dica de todo aquele que realmente é dele, né, como deve agir, como deve proceder, o que deve buscar, o que deve fazer. Então, assim, ele coloca tudo isso. E aqui ele é muito claro com relação à unidade dele com o Pai, a união dele com o Pai, no sentido de ele dizer que tudo que ele faz está unido ao Pai. A verdade que ele traz do Pai, né? E aqui, uma das coisas que eu também admiro muito é a questão assim de que muitas das vezes as pessoas, né, seja quem for, em todas as áreas da sua vida, as pessoas elas acham que demonstram com atitudes errôneas, com atitudes errantes, com atitudes que não são coerentes com a igreja, que não são coerentes com a vida humana, que não são coerentes com o próprio ser da pessoa, elas demonstram que estão distante de Deus. Entende? Aqui é um exemplo claro da forma que Jesus coloca para os fariseus. Todas as atitudes que eles tentam colocar com relação à pessoa de Jesus é um sentido cego, é um sentido de cegueira espiritual, de que eles não veem verdadeiramente quem é Jesus. E de uma certa forma, Jesus até esclarece que isso, de uma certa forma, é válido que aconteça, porque assim a vontade de Deus se cumpre na vida dele de Jesus, né? E aqui ele cita muitos exemplos, ele cita, né, no caso, ó, se conhecesses verdadeiramente Deus, se conhecesses verdadeiramente meu Pai, vós o amarias, como também amaria a mim. Ou seja, aí já é um ponto que Jesus coloca com relação ao amor de Deus. Eu me lembro que eu fiz um vídeo agora há pouco tempo, né? Coloquei agora há poucos dias, que falava dessa questão. Não há como amar a Deus e não amar o irmão. Não há como não amar o irmão e amar a Deus. Não é? Ou no sentido também que eu coloquei lá, não há como dizer que ama o irmão sem perdoá-lo, sem dar o perdão. Em todos os sentidos, a pessoa fere, machucou de alguma forma. Então, assim, aqui, esse ponto de você muitas das vezes dizer que ama o irmão, mas você não perdoa, você dizer que ama o irmão, mas você não ama a Deus, não busca a Deus, aqui o sentido que eu vejo, né, que eu vejo também é a questão da proximidade, de você estar tão próximo de Deus através do que você faz no dia a dia. Eu não digo não só de você estar todo tempo dentro de uma igreja, de você estar todo tempo dentro da igreja, lá dentro da igreja, enfundado dentro da igreja, não. Isso aí eu diria que é o de menos, é a centelhazinha pequena do nosso dia a dia. Por mais que seja uma graça grande, eu não estou querendo menosprezar a grandeza de Deus que está imbuída lá na igreja, na presença de Deus, na Eucaristia, tudo não estou querendo dizer isso, mas eu digo, é no sentido de que é o que é o essencial para o nosso dia a dia, de a gente estar ali diante de Deus, buscando o templo, buscando a igreja, buscando a vivência com Deus, mostrando verdadeiramente isso que Jesus questiona os fariseus, da questão de conhecimento. Se vós realmente conhecesses quem eu sou, quem é meu Pai, se vós verdadeiramente amasse a Deus, as suas atitudes elas demonstrariam isso, elas revelariam isso no cotidiano, no dia a dia. Então vai um pouco nessa questão, né? A questão das promessas que ele coloca aqui, né? Aquele que procurar fazer a vontade de Deus, aquele que procurar fazer a vontade do Pai, de Jesus,
né, ele diz que não morrerá, ou seja, aquele que permanecer na lei, aquele que permanecer nos mandamentos de Deus, ele não morrerá. Aquele que der verdadeiramente um testemunho, é isso que eu estou falando, um testemunho de fé, um testemunho coerente com a fé, com a sua fé que você segue. Você pode até me dizer assim, Raimundo, mas eu não sigo fé nenhuma, mas eu acredito em Deus, eu acredito, né, no ser Deus. Então assim, eu digo no sentido de você, mesmo que você não vá lá, não vá lá todo dia na igreja e deposite uma parcela do seu acreditar, eu não dependo de estar todo tempo dentro da igreja, mas que pelo menos você exerça isso no dia a dia, você testemunhe a quem verdadeiramente você pertence, a quem verdadeiramente você está unido. Você tem essa unidade, vocês têm esse elo. É justamente esse ponto que eu coloco. Aqui eu vejo também a questão de que assim, uma coisa que eu já coloquei nos vídeos anteriores, de que nós nunca vamos compreender verdadeiramente ou receber verdadeiramente tudo, eu não diria tudo, toda a plenicidade ou a plenitude, todo o contexto ou toda a grandeza de Deus, não tem como a gente fazer isso, abraçar toda a grandeza de Deus dentro de nós, ou seja, o Criador dentro da criatura. Mas eu digo no sentido da compreensão. É como que no começo da caminhada da igreja, quando Deus ele foi se dando a conhecer os homens, então ali ele dava-se a conhecer de uma tal forma que eles conheciam quem era Deus, ou como Deus agia, quem era esse Deus, um Deus amado, um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, um Deus que cuidava do seu povo, um Deus que velava pelo seu povo. Ou seja, ele dava-se a conhecer, mas ele dava a conhecer de acordo, vamos dizer assim, com a mentalidade, com a compreensão daquele povo. Hoje, se a nossa compreensão, ela é uma compreensão, vamos dizer assim, inteligente, inteligível, né? Que você entende muito mais das coisas de Deus, que você entende muito mais das coisas da igreja, né? Do que acontece ao seu redor, as coisas que acontecem ao seu redor, os fenômenos que acontecem ao seu redor. E tudo isso tem um significado diante da nossa vida, diante da nossa existência. Então Deus ele vai se dando a conhecer. Então aqui eu vejo também esse ponto também, que à medida que nós vamos fazendo realmente aquilo que é verdade, aquilo que é testemunho, aquilo que é coerente, aquilo que é da igreja, aquilo que é de Deus, à medida que nós vamos fazendo isso, Deus ele vai se dando mais a conhecer. É como que, apesar de que eu digo que não acontece isso com Deus, essa questão de assim, porque Deus ele nos conhece, né? Como diz o Salmo sonda-me. Deus ele nos conhece, ele sabe quem nós somos. Mas eu digo no sentido de que, à medida que nós vamos nos aproximando dele com as nossas atitudes, com as coisas coerentes, com a sua palavra, com o testemunho realmente de que nós acreditamos, de que nós vivenciamos isso a cada dia. Então, à medida que nós vamos fazendo isso, é como que fosse uma rosa, é como que fosse um jardim que vai se abrindo, e à medida que esse jardim ele vai se abrindo, que a própria beleza de Deus, é a própria graça de Deus, o próprio amor de Deus, a presença de Jesus, como esse aroma, como essa brisa, o perfume que exala ali daquele jardim, onde a gente vai entrando nesse jardim, e esse jardim ele vai revelando a sua beleza, ele vai revelando o seu esplendor. Da mesma forma, é a questão desse conhecimento, é a questão dessa revelação. Deus ele vai se revelando. É como que diz assim, não adianta você estar longe, você dizer, eu não acredito, esse negócio de igreja, esse negócio de eu não ir para a igreja, esse negócio de grupo, esse negócio de caminhada, de comunidade, esse negócio de Deus, eu não acredito, isso. Então assim, isso já é uma certeza de que você vai vivenciar, se fizer dessa forma, já é uma certeza que você vai vivenciar
o que os fariseus viveram, ou seja, nada, está entendendo? Porque quanto mais os seus pensamentos, quanto mais o seu orgulho, o seu egoísmo, a sua mediocridade, diante do conceito, diante da graça de Deus, diante da sua palavra, diante do ensinamento, diante da lei, quanto mais você se afasta, mais, ou mais, não mais no sentido de ter mais, mas mais no sentido de menos você terá, menos você, é como dizer assim, mais você vai se afastando. E esse Deus, no lugar dele ir se revelando, como ele coloca aqui para os fariseus, se conhecesses verdadeiramente a mim e aquele que me enviou, ao meu Pai, verdadeiramente saberíamos quem nós somos. Então, assim, à medida que nós vamos se aproximando, ele vai se revelando, ele vai mostrando a sua beleza, ele vai dizendo quem ele é. É como aquela passagem que fala, né? Eu até partilhei dessa passagem que nós vemos como um reflexo, uma visão, né? Um espelho embaçado, uma coisa, uma imagem embaçada, que à medida que você vai se aproximando, você vai querendo conhecer, você vai rezando, você vai buscando as coisas de Deus, você vai se doando, você vai querendo verdadeiramente Deus, ele vai sondando isso, esse desejo dentro de você, então ele vai se revelando como essa rosa, como essa flor que vai se desabrochando, que vai se abrindo e vai se revelando cada vez mais para nós. É esse sentido que, de uma certa forma, eu quis colocar no sentido dessa palavra que os fariseus, eles não entendiam, entende? Eles não entendiam, até mesmo no sentido da eternidade, quando ele coloca no sentido de que Abraão desejou ver as obras, né? Desejou ver a graça de Deus, e quando ele viu, no sentido de lá, no Monte Tabor, né? Lá no Monte Tabor, quando Jesus se transfigurou, a palavra conta, diante de Pedro, Tiago e João, né? Pedro, Tiago e João, e transfigurou, aí viu que Abraão e Isaías, né? Se eu não me engano, ou Moisés e Isaías, né? Os dois que estavam lá. Então, ele colocou nesse sentido, quando Abraão viu, ou seja, porque quando Abraão chegou na eternidade, diante de Deus, Deus mostrou, revelou toda essa graça para ele. Então, assim, nós, de uma certa forma, eu vejo até mesmo no sentido do deixar, né, do deixamento da nossa existência aqui nessa terra, com relação à nossa chegada na eternidade. Nós vamos nos aproximando tanto de Deus, com relação, deixando essa realidade desse mundo, as coisas desse mundo que nos afastam de Deus, nós vamos deixando de uma tal forma, deixando, que uma hora nós estaremos tão próximos de Deus, que já estaremos na eternidade, e a graça de Deus já vai ter acontecido na nossa vida. Então, assim, essa passagem eu quis colocar justamente nesse ponto, nesse sentido da questão de que Jesus, ele se revela, eu diria, não só para nós, né, como ele quis, como ele quis, ou como ele falou, não que ele, né, de uma certa forma ele quis revelar-se para os fariseus, mas a sua visão estava tão embaçada, tão como Paulo, né, tão com escama nos olhos, que eles não enxergaram a graça de Deus, que eles não enxergaram o significado de todo esse contexto que Jesus coloca, no sentido de compreender, no sentido de viver os ensinamentos de Deus, no sentido de realmente conhecer quem é Deus, que Deus realmente era pai dele, que Deus realmente é pai dele, Jesus, não que era passado, não, porque sempre será. Mas, ou seja, eu quis colocar nesse sentido do conhecimento, no sentido de que Deus, de que Jesus, ele dá-se a conhecer, ele abre vamos dizer assim, essa porta, no sentido de nos aproximarmos, no sentido de conhecermos. É uma lógica, eu diria assim, que é uma lógica, até mesmo no sentido da física, né? De que você, quanto mais você se aproxima, mais você terá.
né? É como ele, Jesus mesmo, a luz. Ou seja, quanto mais você se afasta, mais você vai ficar no escuro. Você vai ficar assim, imperceptível. Não vão perceber que tem uma pessoa ali, naquela sombra, naquela treva, naquela escuridão. Por quê? Porque ela está distante. Então, quanto mais você se aproxima de querer conhecer, no sentido da igreja, no sentido daquilo que Deus ele quer, os seus mandamentos, a sua bondade, a sua caridade, de você fazer os gestos no dia a dia. Ou seja, à medida que você se aproxima, né? Até como ele coloca, tem um ponto aqui que ele coloca no sentido da luz, né? No sentido da luz. Ele coloca aqui, o versículo aqui tem um versículo que ele coloca no sentido da luz, né? Ou seja, à medida que você se aproxima dessa luz, que é o próprio Jesus, que é o próprio Deus, que é a própria graça do Espírito Santo, à medida que você se aproxima, essa luz ela vai não só lhe clareando, ela vai não só lhe revelando a presença sua mesmo, vamos dizer assim, tirando, deixando de lado as mazelas, deixando de lado as mesmices, deixando de lado as tolices, deixando de lado as idiotices. Não só isso, ou seja, é como que uma limpeza. A luz, à medida que ela vai se aproximando de mim, ela vai tirando aqueles pontos de treva, aqueles pontos de escuridão que estão fixados em mim, que estão fixados no meu ser, dentro de mim, interiormente. Então, assim, à medida que eu vou me aproximando, essa luz ela vai se dando a conhecer. E eu vou me prefigurando, eu vou me adentrando dentro dela. Né? Como lá, Moisés, quando subiu o monte e ia falar com Deus, quando ele voltava tão irradiante, tão iluminado. Por quê? Porque ele estava na presença de Deus, que é luz, que é a própria luz, que é a própria graça. Então, assim, é no sentido, o conhecimento aqui que eu quis passar, que eu quis colocar um pouco, né? Eu sei que é muita coisa, o contexto aqui é muito rico, é muito grande, a graça de Deus aqui contida nessa passagem é muito grande, né? Não tem como eu aqui em poucos minutos referenciar ou colocar tudo, né? Isso aqui eu diria que cabe também a você, de você pegar essa passagem e você se deliciar, você ruminar, né? Você saborear essa passagem e deixar que o próprio Espírito Santo ele revele toda a dimensão do desejo dele com relação a essa passagem. À medida que você vai se aproximando, Deus ele vai se dando a conhecer ainda mais, né? Como essa luz, como esse jardim. Você está lá fora. E à medida que você vai fazendo a vontade de Deus, você vai buscando esse Deus, você vai entrando nesse jardim, a beleza desse jardim, e esse jardim ele vai se revelando, né? As flores, os lírios, as rosas, o perfume, o aroma que tem naquele jardim, ou seja, é a graça de Deus, é o amor de Deus, é a proximidade com Deus. E aí ele revela como é que funciona a sua graça, como é que funciona o seu amor. Ou seja, isso é uma lógica. Quanto mais distante, mais vai ser difícil para mim enxergar, vai ser difícil para mim compreender, vai ser difícil para mim entender, como os fariseus aqui, né? Quanto mais distante, mais você vai ser difícil, vai ser, eu diria até impossível. Quanto mais distante, quanto mais próximo, quanto mais você se aproxima, mais ele se revela, mais ele se dá, mais ele se doa. Ele sente o seu coração, ele sente o desejo da sua alma. Então ele se dá, ele se abre, ele se doa, ele se irradia com essa luz, ele irradia essa luz, ele transmite essa luz àqueles que se aproximam. Quanto mais próximo, mais a graça acontece, mais a presença de Deus, mais o conhecimento. Ou seja, às vezes quando eu vejo uma pessoa que não entende, que não compreende, é sinal de quê? É sinal de que está longe. É o reflexo de que está longe. Ou seja, você nunca vai entender uma coisa, né? Não que seja uma coisa desprezível, mas eu digo coisa no sentido admirável, grandiosa, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, que é o próprio Espírito Santo. Você nunca vai entender se não está próximo.
Se você não estiver próximo, então isso é consequência. Se aproxime e você vai ver melhor, você vai entender melhor, você vai ser iluminado melhor. O Senhor, Ele vai te dar um entendimento melhor. Então é um pouco dessa graça, disso que eu quis colocar. Quanto mais você se aproxima, mais Ele se revela, mais você conhece, mais você admira, mais você ama. Então é um pouco disso. Não se preocupe que eu vou colocar na descrição do vídeo o trecho bem direitinho. João 8, versículo do 12 ao 59, que fala essa discussão que Jesus teve com os fariseus, né? O versículo aqui 51, ele diz: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Aquilo que eu coloquei, né? Desculpe. Não verá jamais a morte. Aquilo que eu coloquei no sentido de quanto mais a gente se aproximar, mais você se aproximar, a gente vai compreendendo e entendendo tão bem, tão amorosamente a graça de Deus, tão exponencialmente a graça de Deus, o amor esponsal, tão plenamente, que a gente deixa de existir para esse mundo e existe para a eternidade. Ou seja, já não morrereis, mas vivereis na graça de Deus. Então assim, eu agradeço a você, eu espero que eu tenha passado alguma coisa, por menor que seja, para você, para o seu coração, através dessa passagem. Leia mais essa passagem em casa, reflita, medite essa passagem com relação a isso que eu estou colocando. Veja os exemplos que nós tivemos ao longo da nossa história, tanto no sentido bíblico como no sentido humano. Humano que eu digo assim, as pessoas que por mais que elas dissessem que não acreditassem em Deus, mas quando elas buscaram de uma certa forma esse acreditar, vê como mudou a vida dela, vê como a sabedoria, vê como o entendimento, vê como as artes, vê como tudo aquilo que aos olhos humanos era impossível daquela pessoa fazer, e devido a elas terem tido a graça de pelo menos arriscarem acreditar, como a vida delas mudaram, né? Em todos os sentidos. Né? Eu fico olhando às vezes, por exemplo, assim, quantas pessoas tiveram a experiência fora e depois que vieram para mais próximo de Jesus, para mais perto, se aproximaram mais perto de Deus, a vida dessas pessoas mudaram. E eram pessoas sábias, eram pessoas entendidas, eram pessoas estudiosas, né? Um exemplo que eu citei, no caso Paulo, ou seja, Paulo, né, tinha tudo, tinha título, tinha mérito, tinha estudo, tinha tudo, né? E aí, com o tempo, quando teve lá a queda do cavalo e ficou cego, e depois caiu aquelas escamas dele, foi que ele passou a ver. Ele disse: quem és tu? Eu sou aquele que tu me persegue. Entende? Eu sou aquele que tu me persegue. Então, a partir dali, veja como mudou a vida de Paulo. Se ele já fazia muito, diante de todo o conhecimento, diante de tudo que ele tinha antes, imagine depois o que ele fez, as cidades que ele visitou, a graça de Deus que ele levou para tantos povos, e até hoje, o reflexo do que Paulo evangelizou, do que ele fez, até hoje ainda está ainda na história. Isso é inegável. Ou seja, então olhe dessa forma, que à medida que nós nos aproximamos, à medida que nós buscamos essa proximidade, Deus, ele se revela mais ainda. Então assim, eu espero que eu tenha passado de alguma forma para você o que eu queria passar, partilhando com você essa passagem de hoje. E peço a você que se inscreva no canal. Eu sou Raimundo Pereira. Se inscreva no canal Oração Virtual. Deixe seu like se gostou, se não gostou. Escreva algum comentário com relação a alguma coisa. Entende que no caso eu respondo. Eu agradeço a você de estar aqui junto comigo. Compartilhe esse vídeo também para que alcance muito mais pessoas, para que muito mais pessoas se questionem, busque no seu íntimo esse questionamento e busque a cada dia essa proximidade de Deus através dessa partilha. Então assim, eu desejo a você tudo de bom, peço a Nosso Senhor que abençoe a você e a sua família, e desejo a você, né, a graça de Deus no seu coração. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe.
te desejo a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.